Então, vamos iniciar a apresentação, segundo quadrimestre do ano de 2025. Essa apresentação em audiência pública é uma obrigação legal de prestação de conta do SUS aos seus usuários. Então, quem somos dentro da Secretaria de Saúde? Hoje nós estamos divididos em 6 departamentos, 6 setores distintos. Então, o Departamento de Vigilância em Saúde, que interinamente eu estou assumindo, conjunto com a Secretaria, a direção desse departamento. O Departamento de Assistência, o Departamento de Atenção Primária, Departamento de Urgência e Emergência, Diretoria Administrativa e a Diretoria de Controle e Regulação. Cada departamento desse tem os seus responsáveis, que hoje os senhores conhecerão alguns deles, que eles vão apresentar os seus departamentos. E o Departamento de Atenção Primária, em especial, é o responsável por todas as unidades de saúde e atenção primária. O da especialidade, responsável pelas especialidades, o ambulatório de especialidade. Assistência hospitalar acumula a função também de coordenar a urgência e emergência no papel da nossa central do SAMU, de atendimento. Então, o Departamento de Apoio Operacional, que é o nosso coração, é o departamento que faz toda a logística dentro da Secretaria de Saúde, desde pagar a conta de água até providenciar as reformas e as compras. Ele é hoje coordenado pela diretora Eliane, consta com auxiliares administrativos que fazem toda essa logística para nós. A ouvidoria, a nossa ouvidoria fica dentro da Secretaria de Saúde. Ela responde por reclamações, elogios e sugestões através de e-mail e através de telefone. Importante a gente lembrar que a ouvidoria ela é um instrumento de gestão para o secretário de saúde e para o gestor. É através de todas as informações que chegam na ouvidoria da Secretaria de Saúde que a gente consegue entender problemas que estão acontecendo e que, por muitas vezes, não estamos observando e a gente não está entendendo e resolvendo isso. Por que eu estou explicando isso? Porque acho que é bastante importante a gente lembrar que a ouvidoria não é um canal de reclamação para punir ninguém, prender ninguém, fechar ou abrir coisas. É um lugar para melhoria da gestão, para que o que aconteceu, uma experiência ruim que pode ter acontecido com alguém, não se repita. E algumas coisas, nós somos o local ideal e sempre a porta de entrada, mas algumas coisas, quando o cidadão tem, por exemplo, uma queixa específica de um profissional da conduta dele, dentro da profissão dele, exemplo, um profissional médico que o paciente entende que ele deveria ter prescrito um determinado medicamento ou um determinado tratamento e ele prescreveu outro. Isso não é uma função de gestão, isso é conduta médica. Então, a gente tem que fazer essa reclamação direto aos órgãos competentes, aos conselhos de classe, porque aí é uma discussão técnica. Da mesma maneira, quando a gente, às vezes, faz, isso é uma coisa bastante comum de acontecer, na vigilância sanitária, a gente reclama, por exemplo, do preço de algum produto. Isso é uma coisa que a gente tem que reclamar no PROCON, porque daí é de ordem comercial. O que a gente reclama na vigilância sanitária é do estabelecimento, das condições daquele estabelecimento. E nem sempre, quando a equipe vai ao local, a condição é igual, assim como a experiência com o profissional. Às vezes, o mesmo profissional que a tua experiência não foi boa, com outros a experiência foi muito boa. Então, isso é bastante importante. A ouvidoria tem nos ajudado muito a fazer a gestão. Então, a gente pede que acessem, porque por mais que outrora, seja muito mais simples, às vezes, reclamar em rede social, a ouvidoria é o nosso caminho ideal de reclamação, é onde a gente consegue ter um respaldo e uma resposta correta, né? Então, acho que dá para voltar um pouquinho, né? Então, neste segundo quadrimestre,
Nós tivemos 22 elogios, 7 solicitações a serviços e 33 reclamações. Essas reclamações foram desde atendimento, tratamento, falta de visita, tanto pessoal como geral. Tá? A gente tem um prazo legal para responder e procuramos sempre responder as ouvidorias em prazo legal. Nós tivemos também 3 denúncias à vigilância sanitária, o que totalizou 65 manifestações no segundo quadrimestre, nos 4 meses que compõem esse quadrimestre. Departamento de Avaliação, Controle e Auditoria, eu vou convidar a diretora Monique para ela vir até aqui, ela vai apresentar o departamento dela, que eu acho que é importante, porque assim as pessoas que estão em casa já conhecem os diretores, e a nossa equipe é uma equipe bastante dedicada, provavelmente a população já conhece a maioria deles. Deixa eu deixar aqui. Boa tarde, meu nome é Monique, eu sou coordenadora do Departamento de Regulação e Transporte e vou apresentar alguns dados desse departamento. Então, ele é composto por 2 técnicas de patologia clínica, uma médica auditora 20 horas, um estagiário, um auxiliar administrativo, um assessor 2, um assessor 1, um assistente administrativo e 2 recepcionistas. Aqui a gente vai apresentar o investimento do município em exames em geral, como tomografia, ressonâncias. Então, no segundo quadrimestre, a quantidade de exames foi 1.106 e a quantidade de pacientes agendados foi 909 pacientes, que totalizou um investimento de R$ 98.100. O investimento em exames de laboratório foi realizado 43.070 exames, atendidos 5.486 pacientes e investido R$ 236.038,17 em exames de laboratório. O investimento em consultas especializadas, realizadas pelo consórcio, foi 31 consultas, investido R$ 1.860. A quantidade de agendamentos externos via Sistema de Regulação Estadual e o Sistema de Regulação de Curitiba. Então, a quantidade de consultas e exames agendados pelo Sistema Estadual, 1.881. Pelo Sistema de Regulação de Curitiba, 1.424. E pelo Comesp, que é o convênio com a Alicis do Estado, 561, totalizando 3.866 agendamentos. Transporte sanitário. A gente tem um total de 4 motoristas nas unidades básicas de saúde e 10 motoristas fazendo viagens externas, levando em consultas, cirurgias, exames em Curitiba e região metropolitana. Então, os usuários que podem utilizar esse transporte são aqueles que têm um agendamento prévio ali pelo SUS. Os acompanhantes são para menores de 18 anos e maiores de 60 anos, e também para gestantes e pacientes de saúde mental. As restrições é que o transporte ele é exclusivo para tratamentos de saúde, consultas, cirurgias, terapias, exames e outros. A gente tem veículos de maior porte, que é ônibus, van, que podem levar mais de 5 pessoas. E tem também os veículos de menor porte, que levam até 5 pessoas e são aquelas pacientes com necessidades especiais, que fazem tratamento de quimioterapia, radioterapia ou pós-cirúrgicos de neoplasias malignas, hemodiálise e outros que estejam impossibilitados de subir na van ou ônibus. Pode mudar.
Então, nesse segundo quadrimestre, na linha de 4,5, a gente transportou 2.564 pacientes. Na linha que sai 8 horas, 919 pacientes. 10 horas, 896. E nessa rota complementar exclusiva, que transporta cadeirantes, acamados, pacientes de quimioterapia, radioterapia, 1.026 pacientes, um total de 5.405 pacientes. Pacientes de quimioterapia, a gente transportou 19 pacientes, 87 viagens. Radioterapia, 14 pacientes, 127 viagens. Hemodiálise, são 12 pacientes que a gente tem no momento, que vão na segunda, quarta e sexta, 3 vezes na semana. Cadeirantes, 17 cadeirantes e 54 viagens. E pacientes de ambulância, acamados, que usam oxigênio, entre outros, 30 pacientes, totalizando 123 viagens. E viagens realizadas aos sábados e domingos, que agora está acontecendo com bastante frequência, 13 pacientes. Agora eu vou chamar a coordenadora da atenção primária para apresentar os dados dela. Bruna. Boa tarde. Então, eu vou falar um pouco sobre a atenção primária e os dados do segundo quadrimestre. Então, a atenção primária está sob minha responsabilidade como coordenadora. Atualmente, a gente tem 6 equipes de saúde da família 40 horas e também 2 equipes de atenção primária 20 horas. Então, compondo 7 equipes que atendem 40 horas por semana, que são as equipes porta de entrada para todos os pacientes. Além disso, a gente tem as equipes de saúde bucal, 5 equipes de saúde bucal, sendo que a 5ª equipe foi implementada em fevereiro de 2025, Então, agora em agosto, a gente vai passar a receber, passou a receber esses valores. E agora, recentemente, também soubemos da possível aprovação dessas 2 equipes de saúde bucal de 20 horas. Eu acredito que, dentro dos próximos 2 a 3 meses, a gente também passe a receber por essas 2 equipes de saúde bucal, que elas já estão atuando, elas já atendem a população do centro e do postinho, porém, elas não estavam habilitadas via governo federal e, atualmente, elas tiveram sua habilitação contempladas. Uma dessas unidades de saúde que estão aqui, ela atende em horário estendido, que é das 7 da manhã às 19 horas, às 7 horas da noite. Então, a equipe da Vila Cubas, a equipe de saúde da família da Vila Cubas, tem esse horário estendido. Em relação à equipe que trabalha, então, somos no total de 8 enfermeiros, 16 técnicos de enfermagem, 7 médicos clínicos gerais, 39 agentes comunitários de saúde, 7 dentistas, sendo 2 de 20 horas, auxiliares de saúde bucal são 5, técnicos de saúde bucal também são 5, nutricionista exclusivo para atenção primária, de 40 horas, uma nutricionista, psicólogos, 4 profissionais que trabalham de segunda a quinta na atenção primária, e sexta-feira eles atendem na atenção especializada, 9 profissionais dos serviços gerais e 5 motoristas. Em relação aos atendimentos e aos procedimentos realizados nesse quadrimestre. Então, em relação aos atendimentos médicos, foram mais de 11.000 atendimentos em todas as unidades de saúde somadas, atendimento do enfermeiro, mais de 15.000 atendimentos, somando todos os enfermeiros, procedimentos realizados ou por técnico ou por auxiliar de enfermagem, foram mais de 25.000 procedimentos. Em relação aos atendimentos do dentista, somaram-se quase 11.000 atendimentos, visitas domiciliares realizados pelas nossas agentes comunitárias de saúde, 21.294, procedimentos realizados tanto por técnico ou por auxiliar de saúde bucal, principalmente junto às escolas,
foram 5.768. Atendimentos de nutricionista, que durante a vigência desse quadrimestre que estamos apresentando, segundo quadrimestre, teve uma alteração, né, de carga horária. Então, essa nutricionista ela atendia 20 horas e passou agora a atender 40 horas. Então, nesse montante, soma-se um período que ela estava atendendo 20 e um período que estava atendendo 40 horas, somando-se 1.022 atendimentos. E em relação aos psicólogos também, foi algo que foi ampliado, né, durante a vigência desse quadrimestre, somando 614 atendimentos, e isso com certeza vai se refletir no próximo quadrimestre com um número maior. Esse quadrimestre somou 91.366 atendimentos ou procedimentos. Em relação aos exames, né, de diagnóstico precoce, de mamografia e preventivo, mamografia temos 171 rastreamentos e exames de colo do útero, né, o exame preventivo, os citopatológicos, 579 nesse quadrimestre. Em relação ao absenteísmo, que é a ausência, a falta do paciente depois que ele já agendou a sua consulta, está com o horário protegido, programado junto à sua equipe de saúde, né, de atenção primária, nós temos, né, durante a vigência desse quadrimestre, somando todos os atendimentos que são agendados, uma média de 21% de faltas. Isso dá praticamente um pouco mais de 1/5 de todos os agendamentos, eles são desperdiçados, né, por conta da ausência do paciente. Então, se puder avisar a sua equipe, no mesmo telefone que eles mandam lá o recadinho, avisando um dia antes que a sua consulta está confirmada, lembrando, né, a população, seria interessante também fazer a devolução dessa vaga, caso, né, não tenha condições de comparecer, para que seja melhor aproveitada. Outro paciente pode estar precisando, pode estar necessitando de atendimento. E em relação à resolutividade da atenção primária, então se preconiza, né, que a atenção primária deveria dar conta de atendimentos de até 80% das demandas de saúde que a população tem. Então, a nossa taxa de resolutividade média na atenção primária, ela está em 75%, está muito próximo, né, desse horizonte que a gente preconiza de 80%, agora se fala um pouquinho mais, até 85%, de resolutividade, e a nossa meta é aumentar essa taxa de resolver o problema do paciente sem precisar de encaminhamentos e nem ele precisar buscar outras formas, outros meios para ter a sua saúde completamente assistida. Em relação ao financiamento da atenção primária, então, quando a gente fala ali que precisa, né, desses credenciamentos junto ao governo federal, é justamente para auxiliar o município, fazer essa coparticipação da parte financeira para subsidiar, para conseguir manter o atendimento da atenção primária. Então, existe um subsídio fixo, né, que é destinado para cada unidade de saúde, que é 14.000 para as equipes 40 horas e para as equipes 20 horas, que são duas, R$ 5.600, né, para você manter essa equipe. Então, você mantendo a equipe mínima ali, que é o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, um ACS, você já consegue, né, manter esse valor de repasse. O governo federal ainda manda um valor fixo por ano de R$ 5,95, parcelado em 12 vezes, né? Então, ele soma R$ 5,95 por cada pessoa, por cada habitante do município, e divide esse valor nas 12 parcelas, né, que vão ajudar ali ao longo dos 12 meses do ano. Existe o vínculo e acompanhamento territorial, que preconiza que o cadastro do paciente esteja atualizado, o cadastro esteja feito de forma completa, que os pacientes, sobretudo aqueles mais vulneráveis, como as pessoas idosas, as crianças, ou os pacientes que são beneficiários do BPC, né, do benefício de prestação continuada, ou beneficiários do Bolsa Família, eles têm um acompanhamento mais de perto, um acompanhamento da equipe de saúde da família em relação
ao indivíduo e à família. Então, quando existe um bom acompanhamento, os valores são mais elevados. Quando o acompanhamento cai ou os cadastros caem, né, deixa de fazer o cadastro completo das pessoas, esses valores podem diminuir. Então, atualmente, a gente está no nível bom, porque os municípios do Brasil estão congelados em bom, sendo que vai começar a valer essa regra de fato a partir de janeiro de 2026, que é o que a gente tem de informação. Então, esses valores eles podem chegar até a R$8.000, sendo que atualmente está congelado em 6.000, para prever, né, os cadastros e os atendimentos, sobretudo dos vulneráveis, e os indicadores de qualidade, que são os nossos 6 indicadores ali, né, 7 indicadores de qualidade, acho que são 6, na verdade, que está ali, dos 5 pulou para o 7. Os 6 indicadores de qualidade, que também, conforme o que a equipe consegue demonstrar, né, junto ao governo federal, de estar fazendo todas as vacinações, ou atendimento de gestantes, ou atendimento de idosos, né, conforme ali os indicadores de qualidade, também aumenta esse repasse. Se a qualidade dos atendimentos decai, esse repasse também pode cair. Desde 2.000, 4.000, 6.000, que é o valor que está atualmente, porque ele está congelado no nível bom, podendo chegar até 8.000 por estratégia de saúde da família, que seria o ótimo. E também temos repasses específicos segundo programas. Então, as ACS, a gente pode credenciar, né, e receber esse valor do salário das ACS, as equipes de saúde bucal, né, que eu comentei no início, as próteses dentárias, que é algo que a gente está buscando, né, começar a também fornecer para os nossos pacientes que têm essa necessidade, assim como uma academia de saúde que também possuímos no nosso município. Então, na média, nesse segundo quadrimestre de 2025, foram realizados 2,97 procedimentos por habitante. Então, se a gente pegar todos os procedimentos que foram feitos e dividir pelo nosso número de habitantes, a gente teria quase 3 procedimentos por habitante. E em relação a consultas de dentista, de enfermeiro e de médico, nutricionista e psicólogo na atenção primária, que são os profissionais de nível superior, seriam cerca de 2,2 consultas por habitante. Eu vou chamar a Maria para conversar um pouco com vocês e apresentar os dados da equipe de atenção especializada. Obrigada. Boa tarde a todos. Darei continuidade, então, à apresentação, falando um pouquinho agora sobre a atenção secundária, né, que é o ambulatório de atenção especializada, o Centro de Saúde Nadir Camargo da Rocha. Então, eu me chamo Maria Heloísa Cruz, coordenadora da atenção especializada. A nossa equipe. Atualmente, nós temos um responsável técnico, um enfermeiro, 10 estagiários, 4 fisioterapeutas, sendo que uma está em afastamento médico, 2 fonoaudiólogas, uma também em afastamento médico, uma terapeuta ocupacional, uma nutricionista, uma assistente social, 2 comissionados e 2 recepcionistas contratados por uma empresa terceirizada. Dando continuidade, os psicólogos, 5, sendo uma em afastamento médico, 2 psicólogas concursadas e 2 contratados via credenciamento. Os técnicos de enfermagem, então, temos 3, um médico endócrino concursado, uma médica pediatra, um médico psiquiatra, um médico ginecologista e obstetra, um médico neurologista, adulto e pediátrico, 15 horas contratado. Farmacêuticas 2 e 5 serviços gerais. Então, agora os números de atendimentos realizados. Aqui, então, os médicos especialistas. O endócrino, nesse segundo quadrimestre, realizou 811 atendimentos, o ginecologista, 636 atendimentos, o psiquiatra, 704, a pediatra, 364 e o neurologista, 184, totalizando, então, 2.699 atendimentos. Na equipe de fisioterapia, nós tivemos 3.314 atendimentos, 900 atendimentos no serviço de psicologia, 484 atendimentos pela assistente social,
464 pela nutricionista, 709 pela terapeuta ocupacional e 471 pela fonoaudióloga, totalizando 5.846 atendimentos. Aqui, então, um número sobre os exames realizados. Nesse quadrimestre, a gente teve 58 exames pela espirometria, 954 eletrocardiogramas e, quanto à audiometria, foram realizados de 10 a 15 exames por semana. Os grupos e outros atendimentos, a gente teve, então, o grupo de Nutrimente, na região aqui do centro, e esse grupo também atende o serviço de auriculoterapia, realizando 64 procedimentos. O grupo de tabagismo, nesse segundo quadrimestre, a gente teve 4, um na área da Lagoa, Vila Cubas, um na Tabatinga e um na Lagoinha. O ambulatório TEA realizou 24 avaliações e a Liga de Amamentação atendeu 44 puérperas e os seus bebês. Então, quanto a fórmulas e suplementos, crianças em uso de fórmula infantil, 20 crianças, 6 adultos em uso de dieta 100% integral, 8 crianças ou adolescentes em uso de suplemento alimentar e 33 adultos em uso de suplemento. As ações realizadas: 10 pacientes atendidos, sendo assistidos pela bolsogeostomia, 18 pacientes com oxigenoterapia domiciliar pelo Estado, e aí os pacientes aguardando são 2. Total de fraldas, 608. Então, aqui os equipamentos para o uso em domicílio: 8 cilindros de oxigênio, 12 concentrador, 16 fluxômetro, 16 umidificadores, 16 extensor, 16 catéter de O2, 16 máscaras, 10 camas hospitalares, 20 colchões, 5 cadeiras de roda, 2 suportes de soro, 2 comadres, 4 papagaio e um aspirador. Então, aqui a gente resolveu aprimorar um pouquinho mais nessa apresentação e falar um pouquinho mais específico sobre os programas que a gente tem. Esse primeiro, então, é o programa Hidro Mais Saúde. É um programa de atendimento na área da fisioterapia, com a modalidade da hidroterapia, destinados especificamente a pacientes encaminhados após a triagem e avaliação realizada pelas fisioterapeutas do centro de saúde. Então, 384 pacientes foram atendidos nesse segundo quadrimestre em grupos distintos, né? Sendo eles o grupo de gonartrose, a gente tem 3 grupos, o grupo de aparelho locomotor, 2, o grupo de lombalgia temos 7, um grupo de fibromialgia, um grupo de pé e tornozelo, 3 grupos de membros superiores e um grupo de quadril. É importante ressaltar que todos esses grupos, 8 pacientes são atendidos por vez. O programa Controle Saudável é um programa, então, dos sensores de glicemia utilizados por pacientes com diabetes até completarem 18 anos. Os sensores são trocados quinzenalmente pela técnica de enfermagem. Atualmente, nós temos 5 pacientes em uso desses sensores. E aí, por fim, o programa Respirar. 36 pacientes em oxigenoterapia domiciliar, sendo 18 pelo Estado e 18 pelo município. 16 com concentrador mais cilindro e 2 CPAP, e no município concentrador mais o cilindro. Gostaria de chamar então o diretor Júlio para dar continuidade à apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlio, sou coordenador de urgência e emergência aqui no município de Tijucas do Sul. Urgência e emergência, mais conhecida como Hospital Nossa Senhora das Dores. Alexandre, você podia voltar um pouquinho na questão do projeto Respirar ali, só para mim fazer um adendo com relação ao que a Maria explicou. Aqui vocês viram os números com relação ao programa Respirar, mas só para explicar um pouco o que é o programa Respirar. Hoje, né, todos os munícipes que
tem indicações para fazer o uso de oxigênio terapia, que é o oxigênio domiciliar, eles têm um programinha no Estado, que o Estado envia concentradores e também cilindro de oxigênio para que o paciente faça esse uso em casa da oxigenoterapia. Infelizmente, o Estado ele tem um processo que ele é muito demorado para que o paciente esteja recebendo esse cilindro e esse concentrador em casa. O município, pensando nisso, criou esse programa, né? A Secretaria de Saúde ela criou esse programa para que dentro do município a gente conseguisse agilizar esse processo para que, quando o paciente já, a partir do momento que ele saia de alta do hospital, ele possa estar recebendo esse oxigênio e o concentrador na mesma hora, né? Porque o Estado, às vezes, ele demora 4 ou até mesmo 6 meses para conseguir entregar esse oxigênio com o concentrador. O concentrador é um aparelhinho que ele vai ligado na tomada e ele faz a função do oxigênio. Só para fazer essa complementação para poder explicar o que é o programa. Então, desculpa só um pouquinho. Urgência e emergência é isso, né? A diretoria aqui do hospital, né, do grupo de coordenação, sou eu, Júlio César Cadanos, com a parte administrativa e geral do hospital, com a coordenação de enfermagem, de toda a parte técnica, né, de enfermagem, tanto do hospital quanto da equipe do SAMU, é coordenada pelo enfermeiro Wilson, e o diretor clínico é o Dr. Flávio. Atendimento ambulatorial de urgência e emergência no hospital. O hospital ele é composto por 19 leitos. Ele é considerado um hospital de pequeno porte dentro da Secretaria Estadual de Saúde e é através dela que alguns recursos via Ministério e também via Estado que a gente recebe. Hoje contamos também com 2 leitos, né, de estabilização. São 2 leitos que é legal essa informação também, porque hoje a gente está buscando uma habilitação desses 2 leitos junto ao Ministério de Saúde e, na verdade, é só para que a gente possa estar recebendo verba com relação a isso, porque hoje os 2 leitos eles já estão na prática, eles já têm a equipe formada e todos os equipamentos possíveis para que estejam esses 2 leitos funcionando, eles estão funcionando, e a gente ainda não recebe por isso, mas é por enquanto. Existe também a rede de referência e contra-referência de atendimento hospitalar, com a Central de Regulação Metropolitana, que é coordenada pela 2ª Regional de Saúde, e a Central de Leitos Estadual, que é comandada pela Secretaria de Estado do Paraná. E também a Central de Regulação, que é a Central de Regulação do SAMU, né, que acaba englobando algumas de nossas urgências também, né? Esse SAMU, a gente tem habilitado uma unidade de equipe básica, né, de transporte, que é a nossa Bravo 25, e temos a base dela no hospital, mas são setores separados, né? Mas hoje, como a gente trabalha em parceria, mas a base ela é em tese separada, né, do hospital. O atendimento ambulatorial de urgência e emergência, né, quanto a isso, nos cargos que existem hoje no hospital, temos número de profissionais, na verdade, é bem maior, né, mas simultaneamente são 2 médicos no período diurno e um médico noturno. Então, por mais que às vezes existe uma gama maior, né, de profissionais, simultaneamente, por o hospital ser 24 horas, esse é o número de profissionais médicos plantonistas que diariamente fazem parte do corpo clínico do hospital. 6 enfermeiros, 17 técnicos de enfermagem, repito, volto a dizer que são distribuídos em 4 equipes, né, porque são 4 escalas de 12 por 36, uma farmacêutica,
4 motoristas do transporte sanitário, né? No hospital, além da ambulância do SAMU, né? Como é um serviço à parte, a gente tem a gente chama carinhosamente de ambulância branca, mas é o transporte sanitário também, composto por 4, tipo, para todo e qualquer plantão tem que ter uma pessoa, então sempre serão 4 ali no caso, por conta de ser 24 horas. 2 auxiliares administrativos, são 10 serviços gerais, divididos entre 6 de limpeza e 4, né, cozinheiras. E 4 recepcionistas. O serviço do SAMU, né, serviço de móvel de urgência, também são 4, né, condutores, 5 técnicos de enfermagem, e essa questão do um técnico a mais, como eu falei, por questão das folgas, né, sempre tem que ter um técnico para poder estar fazendo folga por conta do regimento de enfermagem. O número de ocorrências, esse é o número de ocorrências da ambulância do SAMU. Ele é distribuído entre a emergência, que é acionada pelo munícipe através do 192, e também por algumas transferências, também é regulada através do 192, mas daí é feita pelo corpo clínico do hospital. Quando às vezes sai vaga de algum paciente que o hospital, ou o médico, ou o profissional que esteja trabalhando ali tenha em mente que tenha que ser pela complexidade do paciente, ele tem que ir de SAMU, ou até mesmo de aeronave, ou uma alfa, que é o TI móvel, ele entra nesse número de ocorrências aí, né? Ele acaba entrando nessa estatística. Então, no primeiro quadrimestre teve 242 e no segundo quadrimestre ele um aumento para 286. Os atendimentos médicos, né, em geral, vocês podem notar ali também que houve um crescimento do primeiro quadrimestre para o segundo. No segundo quadrimestre foi 13.242 atendimentos. Procedimentos do enfermeiro também, né, 10.425. E procedimentos de técnico de enfermagem, 482. A gente teve uma diminuição na questão das pequenas cirurgias, porque com o aumento da demanda entre junho e julho, que é um dos períodos mais frios, e teve um aumento significativo de doenças respiratórias, e a procura ainda maior, a gente teve que dar uma brecada com relação a isso, e até para que tivesse menos movimento no hospital. Então acabou a gente ficando 2 meses aí com uma pausa, mas já foi retomado, e as pequenas cirurgias foi 53 atendimentos. Também houve um aumento significativo com relação de internamentos, um tanto quanto por conta também dessa questão das síndromes respiratórias, de 246 no primeiro quadrimestre para 323 no segundo. E esse é um dado que a gente tirou desde o começo, mas não estava na apresentação passada, que é as transferências feitas pelo transporte sanitário, que é a ambulância branca. Então, no primeiro quadrimestre foram 198 e no segundo quadrimestre foram 205. Salvo ainda, né, dentro dessas ocorrências, tem aquelas que muitas vezes o paciente acaba optando por ir de meios próprios, né, daí acaba que não entra nessas estatísticas. O número de consultas, né, do primeiro quadrimestre por habitantes foi no hospital foi de 0,65, né, por habitantes, e no segundo quadrimestre, como teve esse aumento também, foi de 0,73. Lembrando que o Ministério da Saúde tem um estudo que para o município estar 100% com urgência e emergência, a gente tem que pelo menos atender um paciente por ano, pelo menos uma vez por ano, a gente tem que atender um paciente de acordo com a população. Voltando lá atrás nos números, né, somando, a gente já atendeu 24 mil pacientes, né, bem mais, e isso que a gente nem estamos com o fechamento do segundo quadrimestre, ainda tem o terceiro. Então, de acordo com o Ministério,
A gente está atendendo até bem mais. Tá. Obrigado. Agora eu queria chamar a Kelly aqui, que vai fazer a apresentação da assistência farmacêutica. Kelly, farmacêutica. Obrigada, boa tarde a todos. Eu me chamo Kelly, sou responsável pela Farmácia Básica Municipal e pelo CAF, que é a Central de Abastecimento de Fármacos e Insumos. Na Farmácia Básica Municipal hoje, nós atendemos aproximadamente 200 pessoas por dia. Nosso horário de atendimento é das 8 às 17 horas, sem fechar para almoço. Na Farmácia Básica Municipal, nós realizamos a entrega dos medicamentos do elenco municipal aos munícipes, mediante prescrição, e também as medicações da farmácia cidadã, além de fraldas geriátricas e também suplementos alimentares, baseados em protocolos municipais específicos. No mesmo local, mas em ambientes distintos, tem a Central de Abastecimento Farmacêutico e Insumos, onde lá nós realizamos o recebimento de medicamentos, material de enfermagem, suplementos alimentares, fraldas, materiais odontológicos, insumos para o programa do Ciclo Livre. Também realizamos a solicitação de medicamentos e materiais de enfermagens, medicamentos do componente estratégico para regional, e mensalmente separamos todos os medicamentos que vão para as unidades básicas de insumos, materiais de enfermagem, os materiais de enfermagens que são fornecidos aos acamados, mediante acompanhamento das unidades básicas de saúde. Fazemos as conferências das caixas injetáveis, que todas as unidades usam, e também fazemos o controle de estoque. O quantitativo da nossa equipe, da Farmácia Básica Municipal, Farmácia do Estado e do CAF, são compostas por 2 farmacêuticas, um assistente administrativo, uma recepcionista, uma auxiliar de limpeza e 4 estagiárias. Em relação à compra de medicamentos do CAF, no segundo quadrimestre, nós compramos, mediante consórcio Paraná Saúde, R$ 182.555,31. E mediante... Pode voltar lá um pouquinho, fazendo favor? Pode voltar o slide? Está com você? Desculpa. Então, a compra dos medicamentos é realizada tanto via licitação quanto via consórcio, das 2 formas. Então, via consórcio, teve ali uma diferença entre os 2 quadrimestres, considerando os lotes disponibilizados. Pode mudar. Quantitativo de usuários que receberam algum insumo e ou medicamento pela Secretaria Municipal de Saúde de Tijucas foram, no segundo quadrimestre, 10.548 usuários. No primeiro quadrimestre, 9.668. Então, esse é o quantitativo de pessoas que pegaram algum medicamento ou algum insumo, tanto na Farmácia Básica Municipal quanto nas unidades básicas de saúde. Em relação aos medicamentos que foram comprados via licitação, no segundo quadrimestre, nós compramos R$ 147.984,50. Teve uma discrepância em relação ao primeiro quadrimestre, considerando as licitações vigentes e a validade de cada licitação. Em relação a materiais de enfermagens, então, no segundo quadrimestre de 2025, nós compramos R$ 88.470,28. Em relação a fraldas, no segundo quadrimestre, nós compramos R$ 12.897,92. Para falar um pouquinho sobre a Farmácia do Estado, eu vou chamar a Kátia, que é responsável pelo setor. Boa tarde a todos, meu nome é Kátia, eu sou farmacêutica da Farmácia Especializada, que fica junto com a Farmácia Municipal. A farmácia especializada, ela entra um pouquinho com uma diferenciação das condições clínicas do paciente. Um exemplo bem simples, por exemplo, uma pessoa que passou por um transplante, né? Ou uma criança que está com algum problema de crescimento. Então, nós temos os hormônios de crescimento. Pessoas que têm insuficiência cardíaca. Então, nós temos um elenco bem grande de medicamentos que vem através da Farmácia do Estado. Tá? Então, a Farmácia do Estado, meu Deus, gente, tem um total de medicamentos dispensados
139, e um total de pacientes ativos, 1.255. Eu só queria fazer uma colocação aqui, que eu acho importantíssima, até conversei com a secretária, e ela permitiu de eu colocar aqui, que veio no valor de registro de guia de remessas para a farmácia especializada, um total de R$ 1.064.000 em medicamentos. Então, são medicamentos caríssimos, e eu quero aproveitar esse espaço e esse momento para falar para a população que, quando nós fazemos o laudo e vem os exames, e vem todo o trabalho que os médicos fazem, os especialistas fazem, e que vocês têm em casa e trazem para nós, que vocês venham buscar a sua medicação. Porque passa um mês, nós avisamos, informamos as CS, informamos as enfermeiras, e as pessoas não estão vindo retirar a medicação. E são medicamentos caros, e dá trabalho, né? Todo o nosso trabalho ali que nós nos envolvemos para fazer. Então, é um apelo mesmo. As pessoas que fazem, que nós sempre tentamos entrar em contato de todas as formas. Nós aqui, enfermeiros, ACS, venham buscar a sua medicação. Tá bom? Então, era isso. Quero agradecer. Muito obrigada. Quem é o próximo? Sobre assistência farmacêutica. Sim. Só para... Nós colocamos aqui o top dos 10 medicamentos que mais saem na farmácia especializada, e dentre eles nós temos a gabapentina. Então, o que nós percebemos na população do nosso município? A dor. Tá? Que é um programa, né, do Paraná Sem Dor, e é o medicamento ali que vocês podem observar, que é o que mais tem saído no nosso município. Ok? Então, era isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Robson, sou enfermeiro responsável técnico pela vigilância epidemiológica. Pode passar. A equipe de vigilância em saúde é um grande grupo. A vigilância em saúde compreende a vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. Hoje, na nossa equipe, a gente conta com uma médica veterinária, que interinamente é a Elaine que está respondendo, um enfermeiro, uma técnica de enfermagem, 4 agentes comunitários de endemias, um fiscal de vigilância sanitária concursado e outros 3 colegas da pasta que auxiliam na demanda da vigilância sanitária. Temos um estagiário de ensino médio, que faz 20 horas, e 2 auxiliares administrativos. Essa é a nossa relação de produtividade, com um comparativo do primeiro e segundo quadrimestre. No segundo quadrimestre, foram realizados 101 cadastros de empresas e 101 licenciamentos. Em inspeção sanitária, tem uma discrepância do primeiro e do segundo quadrimestre. A inspeção sanitária ela tem validade de até 1 ano. Antes desse período, a sanitária pode estar passando no comércio, no estabelecimento para fiscalizar. E o que a gente fez foi isso. A gente adiantou alguns trabalhos no primeiro quadrimestre, até com relação ao serviço, quando a gente contava com a nossa com a antiga coordenadora, né? Então, 165 no primeiro quadrimestre e 47 realizados no segundo quadrimestre. No primeiro quadrimestre, a gente se atentou a pegar pelo grau de, me ajude a complementar, de complexidade, né? Isso. Pelo risco sanitário, foi feito mais inspeções sanitárias no primeiro. Ações educativas à população, no primeiro quadrimestre foram realizados 17 e 62 ações educativas no segundo quadrimestre
em especial nas escolas, que a gente fez um trabalho bem bacana, e a convite também de algumas empresas que a gente foi fazer essas ações educativas. Visitas domiciliares, 107 no primeiro quadrimestre, 94 no segundo. Coletas de água encaminhadas ao LACEN semanalmente, são enviadas amostras. Então, no primeiro quadrimestre foram coletadas e enviadas 90, no segundo quadrimestre foram enviadas 100 amostras. As visitas de agente de endemias, no primeiro quadrimestre a gente fechou com 1.102 visitas e agora, segundo, 1.083. Recebimento de denúncia, no segundo quadrimestre a gente recebeu 4 denúncias e foram atendidas em sua totalidade. Pode passar. Notificação do Sistema de Informação de Agravos. Foram realizadas no primeiro quadrimestre 44 atendimentos antirrábicos, no segundo quadrimestre 46. O atendimento antirrábico sempre é o campeão. Única e exclusivamente nesse quadrimestre, o que me chamou mais atenção para a gente foi o número de violência interpessoal que foram notificadas. No primeiro quadrimestre, a gente recebeu 40 notificações. No segundo quadrimestre, foram recebidas 91 notificações. Essas notificações, elas são notificações compulsórias. O profissional de saúde que está atendendo nas unidades básicas de saúde, no serviço hospitalar, é responsável por fazer esse preenchimento. A gente tem recebido também um número bem alto da equipe de educação. Essa violência interpessoal, ele vai entrar violência doméstica, violência contra a mulher, contra a criança, contra idoso. Então, é um número que chama bastante atenção e assusta bastante a gente. Todas essas notificações a gente recebe, a gente notifica no sistema federal e encaminha para os órgãos competentes. A assistência social tem recebido bastante demanda quanto a isso, algumas denúncias encaminhadas para a polícia, inclusive, conselho tutelar. Acidente de trabalho, segundo quadrimestre a gente recebeu 33 notificações. Acidente por animal peçonhentos teve uma queda com relação ao primeiro quadrimestre. O que pode justificar também, uma das variantes pode ser até por conta do clima. Esse acidente por animal peçonhento vai entrar picada de cobra, escorpião, abelha. Intoxicação exógena, a gente recebeu 12 no primeiro quadrimestre, 11 no segundo quadrimestre. Notificações de AIDS no município, no primeiro quadrimestre a gente recebeu 5 notificações, 3 agora no segundo quadrimestre. Doenças causadas por protozoários, agora no segundo quadrimestre a gente recebeu 1. Leishmaniose, coqueluche, tuberculose e esporotricose, tivemos apenas notificações no primeiro quadrimestre, no segundo não. E sífilis, a gente teve um aumento do primeiro quadrimestre de 1 notificação para 5 agora no segundo quadrimestre. E 2 notificações de toxoplasmose. As notificações infecto-contagiosas, então, para a gente fazer um comparativo por masculino e feminino e a idade dessas pessoas que foram notificadas, então. No primeiro quadrimestre, a gente teve uma notificação de tuberculose, paciente masculino, 39 anos, em tratamento. Sífilis,
tivemos uma notificação, paciente do sexo feminino de 27 anos. No segundo quadrimestre, então, tivemos 3 masculinos, um de 27, um de 28 e um de 53 anos. Tivemos 2 femininos, uma paciente de 38 anos e uma de idade gestacional, uma sífilis gestacional descoberta durante o pré-natal, uma paciente de 16 anos. Os pacientes notificados de HIV no primeiro quadrimestre, então 3 masculinos, 2 femininos. Agora, no segundo quadrimestre, um paciente masculino de 46 anos, 2 pacientes do sexo feminino de 22 e 36 anos. Nesse quadrimestre também tivemos 2 notificações de pacientes com hanseníase. Um paciente masculino de 44 anos e uma paciente feminina de 62 anos. O caso de hanseníase também chama bastante atenção, requer bastante cuidado. A gente não acompanha só esses pacientes que receberam o diagnóstico, mas também os pacientes que estão em contato ao entorno desse paciente, né, principalmente os pacientes que fazem parte do vínculo familiar ali. O último caso de hanseníase tinha sido notificado no município em 2014. Então, a gente teve todo esse período sem, e agora tivemos 2 notificações. Com relação à mortalidade, no primeiro quadrimestre, então, a gente teve 15 óbitos de pacientes do sexo masculino, 22 pacientes do sexo feminino. Agora, no segundo quadrimestre, a gente percebe um aumento bem considerável. Antes, o total era 37. No segundo quadrimestre, nós tivemos óbito de 60 munícipes, sendo 42 do sexo masculino e 18 do sexo feminino. Aqui a gente tem a classificação por faixa etária. Pode passar. E aqui a causa da morte, né, o CID. Agora, no primeiro quadrimestre, a causa de morte mais predominante foram as neoplasias, os tumores. Agora, no segundo quadrimestre, mudou um pouquinho. As doenças do aparelho circulatório, elas estão liderando o ranking de óbitos nesse segundo quadrimestre. As doenças do aparelho circulatório, então, que contemplam a maior taxa de mortalidade dos munícipes, então, foram insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica, doença coronária e os AVC. No segundo lugar, foram doenças do aparelho respiratório e a neoplasia que tinha se destacado no primeiro, acho que agora assume a terceira posição no segundo quadrimestre. Número de nascidos. No primeiro quadrimestre, a gente teve um total de 74 nascimentos, sendo 30 do sexo masculino e 44 do feminino. No segundo quadrimestre, o número total ele fica parecido, de 74 agora 71. As meninas estavam predominando lá no primeiro quadrimestre, agora no segundo quadrimestre, o número de nascimentos do sexo masculino superou o feminino, de 36 masculino, 35 feminino. Pode passar. Classificação por tipo de parto. No primeiro quadrimestre, foram realizados 42... os nascimentos dos munícipes foram 42 nascimentos por parto cesárea, 40
por parto natural. Agora no segundo ela muda um pouquinho. Fica 13 de parto cesárea e 6 do natural. Um dado bem importante para a vigilância em saúde e também para a atenção primária em saúde é que agora no segundo quadrimestre todas as nossas gestantes elas tiveram mais de 7 atendimentos em consulta. Pode passar, Alexandre. Aqui a classificação por idade gestacional. Vou pedir para você passar. Aqui eu trouxe um dado bem importante também, bem bacana. A vacina da dengue, ela começou a ser realizada na segunda quinzena de maio, pela primeira vez no município, né? Então, foram vacinadas com primeira dose 338 adolescentes. A faixa etária ali contempla de 10 a 14 anos. Entre a primeira e a segunda dose, a gente tem um intervalo de 90 dias, os 3 meses, né? Então, quando fechou o segundo quadrimestre do mês, apenas um adolescente tinha vacinado com segunda dose. Então fica aqui, mais uma vez, o convite para a gente divulgar. A gente precisa que mais crianças e adolescentes sejam vacinados nesse momento e que todos que tomaram a primeira dose voltem às unidades de saúde para fazer a segunda dose. Aqui a cobertura vacinal da influenza. Os grupos prioritários ali de idosos, a gente atingiu 61% do público vacinado. As nossas crianças, 69,71%, e as nossas gestantes, um número de 82,32%. Também lembrando que as vacinas continuam disponíveis nas unidades de saúde. Pode passar, esse é o compilado da vacinação em geral. Agora, o Núcleo de Educação Permanente, a Elaine vai falar? Obrigado. Só fazendo um adendo e aproveitando a nossa audiência, lembrando que, não sei se vocês perceberam, mas quando o Robson apresentou dados de doenças sexualmente transmissíveis, que nós tivemos um aumento dos casos de sífilis em Tijucas do Sul. Aumento esse que, se nós compararmos com anos anteriores, é quase dobrando ou triplicando. Então, só para a gente lembrar um conceito para a população, que diferente de uma doença respiratória, onde a pessoa que é contaminada por outro é apenas uma vítima, numa doença sexualmente transmissível, aquele que é contaminado é cúmplice, porque ele podia ter se prevenido, né? Então, você não pega sem querer uma doença sexualmente transmissível, basta que você use camisinha. Então, você é tão culpado quanto aquela pessoa que estava doente e transmitiu essa doença para você. Então, acho que a gente precisa pensar bastante sobre isso, refletir nesse dado. Tá? Então, para eu apresentar agora sobre educação permanente, é o nosso núcleo. Então, o nosso núcleo, a Ana é responsável por ele, e ela deveria estar aqui, mas ela teve um problema e não está, mas no próximo audiência vocês conhecerão a nossa responsável pela educação permanente. Nesse segundo quadrimestre, nós fizemos várias ações de educação permanente, que é capacitar, treinar, revigorar a nossa equipe para melhor atender os usuários. Então, em fevereiro, acho que já passamos na audiência anterior, mas em fevereiro a gente fez um curso sobre fibromialgia. Em maio, nós fizemos uma palestra para todos os profissionais sobre ética, humanização e comunicação. E em julho, nós tivemos a nossa primeira jornada de educação permanente. Então, nessa jornada, foi na Leovanil Camargo, onde todos os profissionais participaram de pelo menos 2 eventos. Então, foi bastante exaustivo para a equipe organizadora.
A Ana se esmerou e saiu com muito louvor nessa nossa primeira jornada, e nós tivemos um feedback muito bom das equipes, que conseguiram ter treinamentos práticos, construtivos, que agregaram muito valor à sua profissão, e, ao mesmo tempo, a gente percebe isso sendo refletido no atendimento. Então, foi um sucesso, que repetiremos o ano que vem. Aí os temas, né, depois isso fica disponível para vocês, né? E ali outros treinamentos e participações em congressos, seminários e câmaras técnicas que acontecem dentro e fora do município de Tijucas do Sul. Para todos esses eventos, nós liberamos os profissionais para participarem. Muitas vezes, na maioria delas, quando os eventos são durante todo o dia, os profissionais recebem diária para isso. Então, sim, em horário de serviço, e isso soma e agrega conhecimento. Em cada evento que a gente participa, a gente tem uma troca com profissionais que fazem a mesma coisa que nós em outros municípios, e muitas vezes a gente traz ideias novas, outras a gente leva, mas sempre a gente cresce. Então, eu acho que é um benefício, e nós, dessa gestão, investimos muito em educação permanente, em valorizar o profissional. Então, essa é a ideia desse núcleo, que a gente é o primeiro ano de existência dele, por isso que a gente ainda está engatinhando, tanto na prestação de contas dele, como na execução dele. Mas nós vamos ficar melhor ainda. Mas ele já tem feito grandes resultados para a nossa equipe. Então, todos os outros eventos aí que a gente participou, isso está disponível, além de estar sempre disponível no portal da transparência. Obrigada, acho que era isso. Queria agradecer a equipe que veio a público desta vez, deu sua carinha aqui, e agradecer aos presentes. E agora nós vamos ter a prestação de conta da parte contábil com o Tiago. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade à nossa apresentação referente à prestação de contas da saúde. Como todos já me conhecem, meu nome é Tiago, sempre estamos aqui realizando a apresentação da parte orçamentária e financeira, tanto da Secretaria de Saúde como o município como um todo. E nós vamos, de uma maneira bem objetiva e bem simplificada, mostrar quais são os recursos que a Secretaria arrecadou durante esse período de 2 quadrimestres e onde foi executados esses recursos referente à área da saúde. A gente vai evitar ao máximo utilizar termos técnicos aqui para facilitar o entendimento da população. Acredito que vai ser bem objetivo e bem de fácil entendimento esta apresentação. Vamos lá, pessoal. Prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde,
segundo quadrimestre de 2025. A gente vai iniciar conversando sobre as receitas, que nada mais é do que os recursos recebidos pela Secretaria de Saúde neste período de 2 quadrimestres. Os cálculos são feitos até o dia 31 de agosto do corrente ano. E aqui nós temos as receitas, onde essas receitas terão, de acordo com a Constituição Federal, a incidência de 15% de tudo que é arrecadado de receitas de transferências e de impostos para executar em ações e serviços de saúde, onde até o final do exercício financeiro nós temos que aplicar este 15%. A gente vai ver no decorrer da apresentação que a gente já aplicou mais do que esse valor de 15% durante o exercício financeiro. Então o município arrecadou IPTU, ITBI, ISS. Nós temos o valor na última coluna até o bimestre, onde lá nós temos o valor arrecadado até 31 de agosto. Temos ali a cota parte FPM. Eu não vou entrar em detalhes o que significa cada um desses recursos recebidos, mas basta a gente entender que até 31 de agosto o município arrecadou 54.542.000, somando todas essas receitas de transferências e receita de impostos. Temos ali ITR, IPVA, ICMS, tudo que foi arrecadado, 15% obrigatoriamente tem que executar em ações e serviços públicos de saúde. Fazendo o cálculo, 54 milhões, 15% sobre essas receitas, a gente chega ao valor de 8.181.000. Se o exercício financeiro tivesse sido finalizado em 31 de agosto, o município teria que executar, no mínimo, 8.181.000 em ações de saúde. Isso são as receitas próprias. E também a gente tem os recursos que nós chamamos de recursos carimbados da saúde, que são as transferências fundo a fundo do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Receitas vinculadas, aqui nós temos alguns conceitos básicos. Eu não vou entrar em detalhes o que significa cada um desses conceitos, que são conceitos que todos já ouviram falar na apresentação anterior. Atenção primária, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS, são alguns conceitos referentes a esta área de saúde. Conversando sobre as receitas vinculadas, que são os recursos transferidos fundo a fundo, do Fundo Nacional ao Fundo Municipal. Nós temos aqui um portal da transparência, qualquer cidadão pode acessar este portal da transparência, onde lá ele pode digitar o município de seu interesse, no nosso caso, Tijucas do Sul. Ele coloca a data de consulta, o link está ali, é só digitar portal FNS no buscador, do navegador, que o cidadão vai conseguir chegar até essa tela para entender tudo que o município recebeu por meio de transferências do governo federal. Aqui nós temos o portal de transparência para os recursos enviados ao Tijucas do Sul. Temos aqui toda a questão de grupos, se são recursos para vigilância, recursos para a gestão do SUS. E nós temos o valor total lá embaixo de 4.682.000, se eu não me engano. Próxima tela a gente vai ver o valor exato aqui, eu simplifiquei esses valores. O município arrecadou por meio dessas transferências do Fundo Nacional o valor de 4.682.000. Divididos em atenção básica primária, 2.600.000, piso salarial de enfermagem, 188.000, vigilância de saúde, 59.000, assistência farmacêutica, 100.440, atenção de média e alta complexidade, 136.000, recursos transferidos para vencimentos, pagamento dos salários dos agentes comunitários de saúde, 995.000, atenção primária, questão de emendas transferidas por meio de emendas de deputados, emendas de bancada, várias fontes de recursos dessas emendas, valor de 600.000, totalizando 4.682.000. Recursos transferidos do governo federal. Agora a gente vai falar
dos recursos arrecadados por meio do Fundo Estadual de Saúde, governo do Estado do Paraná. Aqui são os valores: atenção básica, gestão do SUS e vigilância. O município recebeu 678 mil, isso já está somando os rendimentos da aplicação financeira. Investimentos do Estado, 1.697.000, totalizando 2.376.000. Total de receitas do Fundo Estadual e do Fundo Nacional, temos aqui o valor somando essas duas transferências, tanto do governo do Estado como o governo federal, 7.059.000. Percebam que cada recurso transferido tem a sua descrição, se é bloco de custeio de saúde, se é atenção básica, e na contabilidade nós distribuímos esses valores arrecadados por meio de fontes de recurso. Fonte 494, 495, 500, enfim. Cada descrição, cada grupo tem uma fonte específica, e isso vai facilitar a aplicação das despesas relacionadas à área da saúde. Receita própria, lembram, o 15% das receitas por meio de transferências constitucionais e impostos. Receita vinculada, 7 milhões, totalizando 15.240.000 de receitas. Agora vamos falar das despesas. Temos ali um superávit de exercícios anteriores, recursos que sobraram dos anos anteriores repassados para o exercício corrente, e temos as despesas liquidadas. Ali na coluna do meio, despesas liquidadas, e temos o saldo a pagar. Despesas liquidadas é o segundo estágio da despesa pública, onde o fornecedor já realizou a entrega do bem ou do serviço junto à secretaria. Então, é a segunda etapa, a segunda fase da despesa orçamentária. Temos aqui o grupo relacionado a bloco de custeio de saúde, atenção básica do Estado, temos ali a fonte de recursos do lado, mas aqui nós temos uma noção e os valores que foram executados com os recursos vinculados, o total de 6.602.000. E aqui os recursos próprios. O município deve aplicar 8 milhões aproximadamente, que se refere ao 15%, e já teve como despesas liquidadas desta fonte 303, que é aquele 15% da arrecadação de impostos e transferências, o valor de 12.339.000. Liquidados a pagar, falta pagar esse valor de 241.000 aos fornecedores. Provavelmente já foi pago, porque a gente está considerando 31 de agosto, né? A gente já está em 30 de setembro. Provavelmente esse valor já foi pago aos fornecedores. Total de despesas, 18.841.000, somando recurso vinculado com recursos próprios. Desses 18.941.000, temos aqui distribuído por modalidade de aplicação. São várias linhas aqui, a apresentação vai ficar disponível no portal da transparência, mas vou citar alguns exemplos aqui no que foi executado esses 18.948.000. Por exemplo, vencimentos e vantagens fixas, 7.725.000. Ali na linha de subvenção social foi executado 52.200, diárias 25.000, material de consumo 1.408.000. Na próxima tela aqui nós temos serviço de tecnologia de informação 64.000, auxílio alimentação 400.000, indenizações e restrições 80.000, totalizando o valor de 18.941.000. Aqui nós temos o cálculo daquele índice de 15% obrigatório, lembrando que ele deve ser executado até o final do exercício financeiro, mas hoje o município já está com um índice de 22,33%. Temos ali o cálculo, que ele é realizado para chegarmos a esse índice, 12.353.000 de despesas empenhadas, aí tem uma redução ali que são as despesas não computadas, total da despesa, 12 milhões, divide pelo total da receita, que é aqueles primeiros slides das receitas, 54 milhões. O município deve aplicar 15%, que dava o valor de 8.181.000, e já aplicou 12.178.000, ou seja, quase 4 milhões a mais dos recursos próprios do município já executou, chegando ao valor de 22,33%.
Aqui nós temos um histórico dos índices aplicados na área da saúde, 2016, 15%, 2017, 26%, 2020, 22,04%, 2022, temos ali 26,63% e o índice parcial, 22,33%. Pergunto se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. Pessoal, essa é a parte da prestação de contas da saúde. Agora a gente vai apresentar a prestação de contas relacionadas à prefeitura por completo. Então, quem tiver interesse em permanecer, a gente vai conversar sobre a parte de todas as receitas da prefeitura, mas a gente sabe que todo mundo, às vezes, tem os seus compromissos, né? Só vou trocar o slide ali, a gente já vai engatar com a prestação de contas relacionada à prefeitura como um todo. Agradeço a presença de todos, para quem não vai conseguir presenciar aqui a apresentação. Pessoal, dando continuidade então à nossa apresentação aqui de maneira bem rápida agora, nós vamos falar das receitas e despesas relacionadas à parte da prefeitura como um todo. Nós vamos falar quanto que o município arrecadou, no que o município já executou, por ações de governo. Essa apresentação vai ficar disponível no portal da transparência. A gente fica à disposição para tirada de dúvidas e qualquer situação que possa surgir em relação a questionamentos na área financeira e orçamentária do município. Pessoal, de maneira bem objetiva e bem rápida, vamos mostrar aqui a fundamentação legal. Está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal esta apresentação. Quadrimestralmente, o município deve realizar audiência pública para demonstrar à população as ações do governo, demonstrar quanto que o município arrecadou, no que foi executados esses recursos. E nós estamos aqui para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, cumprir esse objetivo. Balanço orçamentário, aqui nós vamos demonstrar, como o próprio nome diz, a questão orçamentária do município, o balanço entre as receitas e despesas, e no próximos slides nós temos aqui o balanço orçamentário do município, quanto que o município arrecadou e quanto o município executou em despesas. Questão de receitas, o município já realizou 79 milhões em receitas, despesas empenhadas, 92 milhões de despesas empenhadas, repasses para a Câmara Municipal, 3 milhões e 800, nós temos uma receita de 79 milhões e a diferença de 15 milhões. Esses 15 milhões entram operações de crédito, onde o município já executou os empenhos e está esperando arrecadar o recurso para poder pagar os seus fornecedores. Entra aqui também convênios, onde o município realiza os empenhos e também tem que aguardar receber esses recursos. Então, existem recursos vinculados e existem recursos livres. Aqui nós estamos contabilizando todos os recursos do município. Receitas públicas, nada mais é do que a arrecadação do município até o período de 31 de agosto de 2025, são as receitas de impostos, taxas, contribuições de melhoria, outras fontes de recurso, onde essas receitas são necessárias para as execuções das despesas. Aqui nós temos toda a arrecadação do município até 31 de agosto, o valor de 79.978. Aqui eu dividi por receitas próprias, por receitas de transferências do governo do estado, receitas de transferências do governo federal, para que a gente possa facilitar aqui o entendimento, né? Receitas próprias, ali nós temos arrecadação de IPTU, ITBI, imposto de renda,
COSIP, receita de serviços, totalizando receitas próprias do município, 11.834. Receitas de transferências da União, valor de 60 milhões arrecadados, onde nós temos arrecadação do FPM, que é a principal fonte de receita do município, hoje essa transferência do governo federal do FPM, ITR, compensações financeiras, nós temos todos os valores relacionados a essas transferências do governo federal, totalizando o valor de repasses da União, 29.519. Total de repasses União-Estado, 60 milhões. Arrecadação de transferências do Estado, nós temos aqui nessa tela, onde entra o ICMS, entra o IPVA, IPI, CID, todos os valores arrecadados. Total geral, 79.978. Aqui nós temos a distribuição desses 79 milhões. 24% são transferências do Estado. O Estado transferiu ao município esses recursos. 37% são transferências da União. Fundeb, 15%. Receitas próprias, 15%. COSIP, receita de capital, 9%. Despesa pública, temos o conceito de despesa pública, que nada mais é que a execução das despesas do município em um determinado período, visando o funcionamento dos serviços públicos. Total de despesas empenhadas, 92.111, dividido em pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, investimentos e amortização da dívida. Temos aqui a porcentagem de cada descrição da despesa, investimentos, 17%, amortização de dívida, 2%, pessoal e encargos sociais, 36%, juros e encargos da dívida, 1%, outras despesas correntes, 44%. Temos ali outras despesas correntes, 40.525, a gente assinalou ali na descrição da despesa, colocamos uma cor um pouco mais escura para poder identificar que na próxima tela a gente desmembrou ainda mais esse detalhamento de outras despesas correntes, tudo que foi executado em outras despesas correntes. Aqui entra diárias, serviço pessoa física, serviço pessoa jurídica, obrigações tributárias, sentenças judiciais, precatórios, todas as execuções de despesas que se refere a outras despesas correntes. Despesas empenhadas por função, 92.111 o total. A administração foi executado 14 milhões aproximadamente, assistência social 5 milhões, saúde 20 milhões, educação 23 milhões, cultura 1.800.000, urbanismo 15.800.000, gestão ambiental 2.200.000, agricultura 4.600.000, comércio e serviços aproximadamente 500.000, esporte e lazer 800, encargos especiais, que são os juros e encargos da dívida, dívidas fundadas, dívidas a longo prazo, operações de crédito, 3.325.000, totalizando 92 milhões. Índices constitucionais, é obrigatório o município executar até o final do exercício financeiro 15% de saúde, 25% de educação, e a despesa pessoal não pode ultrapassar 54% da receita corrente líquida. E hoje nós temos os seguintes índices: pessoal 46%, educação 49%, pessoal 46%, educação 29% e saúde 22,33%. Pessoal, essa é a minha apresentação, agradeço. Agora o nosso contador da Câmara Municipal, Gustavo, vai apresentar a execução das despesas da Câmara. Agradeço a atenção, ficamos à disposição para qualquer dúvida e questionamento que venha a surgir.
começar? Boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo, sou contador, responsável técnico pelo Poder Legislativo. Vamos dar início à audiência pública da prestação de contas da parte do Poder Legislativo. Aqui vamos falar um pouco da receita. Tinha sido estimado 6 milhões para o exercício, porém o Tribunal de Contas autorizou R$ 5.787.556,28. Desse valor, é recebido mensalmente o valor de R$ 482.296,36 de duodécimos. Ainda é deduzido desse valor a parte do software de informática do sistema, que é pago pelo executivo, então é deduzido aproximadamente R$ 3.500 desse valor. Até o momento, dia 31/8, foi recebido R$ 3.830.614,84, referente aos duodécimos. Aqui vamos para a parte da execução orçamentária. Então, a parte de vencimentos e vantagens fixas, que é referente ao pagamento de salários dos servidores e dos vereadores, foi autorizado para exercício 3.400.000 e até o momento tivemos aproximadamente 1.600.000 executado até 31/8. Em seguida, temos a parte de obrigações patronal do INSS. Ali entra a parte dos servidores comissionados e a parte dos vereadores. Foi estimado para o exercício 250.000 e até o momento foi realizado aproximadamente 130.000. Em seguida, temos as obrigações patronais do Tijucasprev, que é nosso Instituto de Previdência própria. Aqui refere-se aos servidores efetivos. Foi estimado o valor de 160.000 e até o momento, segundo quadrimestre, foi executado aproximadamente 68.000. Na sequência, temos outras despesas variáveis. Aqui seria o caso de, se tivéssemos autorizado hora extra dos servidores, entraria nessa dotação orçamentária. Porém, até o momento não foi executada nenhuma despesa nesse sentido. Na sequência, temos as diárias. Foi estimado 100.000 para o exercício, porém, houve uma readequação orçamentária e, com essa readequação, foi atualizado para 300.000 para o exercício. Até o momento, até dia 31 de agosto, segundo quadrimestre, foi executado aproximadamente R$ 96.000. Na sequência, temos material de consumo. Foi estimado 80.000 para exercício e até o momento foi realizado 24.000 aproximadamente. Aqui entra toda a parte de consumo da Câmara, desde alimentação, produtos de limpeza, entra nessa dotação orçamentária. Na sequência, temos passagens e despesa com locomoção. Aqui, além das passagens, entra o transporte da Câmara Mirim, que é executado pela Câmara. Foi estimado para o exercício R$ 100.000. Houve uma readequação orçamentária em 30.000, ficando atualizado 130.000 por exercício. Até o momento, foram executados aproximadamente R$ 52.000 para esta despesa. Na sequência, temos auxílio alimentação dos servidores. Foi estimado 70.000 e até o momento foi executado aproximadamente R$ 20.000 para essa dotação orçamentária. Na sequência, temos outros serviços terceiros, pessoa física. Aqui nessa dotação entra a parte de aluguel da Câmara e estagiários. Foi estimado 300.000, até o segundo quadrimestre foi executado aproximadamente 120.000 para essa despesa. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Aqui entra toda a parte de prestação de serviço para a Câmara, desde água, energia elétrica, e, enfim, todos os tipos de serviços que foram prestados, serviços gráficos para os programas da Procuradoria, entram nessa dotação orçamentária. Foi estimado 240.000 e até o momento foi executado aproximadamente R$ 92.000. Temos a próxima dotação, serviços de tecnologia da informação. Aqui entra toda a parte de serviço de informática, desde o nosso software até outros serviços que envolvam informática.
e foi estimado R$100 mil, e até o momento, no segundo quadrimestre, foi executado 31.700 aproximadamente. Outras despesas de terceirização, aqui são as 2 servidoras terceirizadas que nós temos atualmente. Foi feita uma estimativa de 140 mil, devido ao valor máximo de licitação, porém ficou abaixo disso e até o momento foi executado 55 mil aproximadamente para esse tipo de despesa. Temos a dotação de obras e instalações, que tinha sido autorizado na lei orçamentária 500 mil, porém, como devido a não ser feito durante esse exercício nenhuma obra, nada, foi feita uma anulação e foi readequado em outras dotações, e atualmente a gente tem atualizado ali 170 mil para esse tipo de despesa. Porém, não tem pretensão, até o momento, de utilizar e realizar nenhuma obra. Na sequência, temos equipamentos e material permanente. Tínhamos autorizado de início no orçamento 50 mil reais. Houve uma atualização para 150 mil, talvez se houvesse algum investimento. Então, houve uma readequação para aumentar esse saldo. Até o momento foi executado 58 mil reais aproximadamente nessa dotação. E temos a dotação de aquisição de imóveis, que também no decorrer desse exercício até o momento não será utilizado. Foi autorizado 500 mil reais de início para essa dotação. Ali fecha o autorizado que a gente tinha estimado, então 6 milhões do orçamento, porém o Tribunal de Contas baixou para aproximadamente 5 milhões e 700 mil, o limite máximo. Aqui, então, temos uma comparação da parte da receita, que até o momento a gente recebeu 3 milhões 830 mil, e foi executado aproximadamente 2 milhões 443 mil, restando um saldo positivo de conta investimento de 1.387.210,69 até o segundo quadrimestre, 31 de agosto. Aqui temos a parte da despesa com pessoal. Então, é feito um cálculo com base na receita corrente líquida do município, até o momento em que foi apurada a receita corrente líquida. Esse valor pode variar um pouco devido ao fechamento da contabilidade. Até o momento que foi feito o fechamento, tínhamos uma receita corrente líquida de 109.719 mil aproximadamente, 109 milhões, perdão, 719 mil aproximadamente. E, com base nesse valor, foram gastos 2.885 mil pelo Legislativo com despesa com pessoal. Então, representando um percentual de 2,63%. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina os percentuais máximos, né, de gasto com pessoal. Então, seria o limite de alerta ali de aproximadamente 5.900.000, de 5,40%. O limite prudencial, que daí já exige que seja dotado algumas medidas para reduzir o gasto com pessoal, sendo 6.200.000 aproximadamente, 5,70%, e o limite máximo, que daí seria os 6% que o Legislativo pode gastar com o pessoal, que seria aproximadamente 6.500.000. Então, ali, como demonstrado, a nossa despesa está abaixo do que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, ficando em 2,63%. Qualquer dúvida, temos o nosso portal da transparência, que pode ser consultada as nossas contas, e ficamos à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado.